Meu nome é Delcy Jardim, sou codificador do Moin Tian, método integrado de transmutação interior e ascensão, e hoje eu estou trazendo aqui o segundo episódio dessa série Energia, com o tema magnetismo pessoal e canalização de energia, e a diferença que existe entre essas duas formas de desenvolvimento da energia interna. No primeiro episódio, eu falei a respeito do que seria energia, né? Do que vem a ser energia dentro daquilo que a gente utiliza numa prática terapêutica ou até autoterapêutica, né? Como é o nosso propósito. E eu disse que, essencialmente, energia seria movimento. E que este movimento envolve a interação de diversas formas, aliás, de diversas forças, e que por essa interação nós conseguimos então ter um equilíbrio interno e um equilíbrio nesse desenvolvimento e na aquisição até de um bem-estar quando nós falamos sobre esse equilíbrio de energia no nosso interno, no nosso interior. Hoje eu vou continuar nesse assunto, nesse tema, nessa linha de raciocínio, e aí nós vamos ver uma coisa mais interessante que, antes de chegar nessas definições exatamente, né? Quando essa energia que é pura, livre e tal, ela se densifica, ela se materializa ou ela se manifesta, ela se transforma em algo que a gente chama de uma energia polarizada, né? Inclusive na física a gente tem isso, né, como a lei da atração e repulsão, e isso funciona ou serve para todos os aspectos do nosso ser, inclusive para nossa energia interna. E é nisso que a gente vai chegar a respeito dessa diferença que existe entre o magnetismo pessoal e a canalização de energia, né? Mas num primeiro momento a gente precisa entender que essa energia, primeiro, ela é pura, né, una, e depois ela se transforma em dual, e então ela começa a atuar. E justamente esse trabalho de equilíbrio, né, é justamente o trabalho de equilíbrio que existe constantemente em todos os níveis do ser, em todos os níveis do nosso trabalho. Então, aí que está a diferença das formas como a gente consegue atuar ou trabalhar com essa energia. Tem algumas ideias sobre magnetismo pessoal, né, que até alguns podem ter se interessado pelo tema, que seria assim, ó, a questão da atração, né, ou de um poder assim no sentido de influência, de influenciar outras pessoas. Mas não é disso que a gente está falando aqui, tá? A gente está falando magnetismo pessoal no sentido mesmo desse equilíbrio de polaridades, né? Então, desse equilíbrio de polaridades e de energias no interior do ser e dessa ação também com essas outras forças que a gente tinha falado anteriormente. E quando se trabalha com a energia, a gente tem então vários níveis, né? Vários níveis desse trabalho, vários níveis dessa interação. E isso começa lá, né, na questão assim, ó, das culturas mais orientais, a gente tem muito de como realizar isso, né? Então a gente precisa já de início fazer assim uma diferença e entrar mais no contexto disso. Aqueles que conhecem já o manual do Moin-Tian, lá no capítulo 6, eu falo muito sobre essas diferenças de energia. Então, inclusive eu nomino elas, né? Como por exemplo assim, ó, teria lá uma energia primordial, depois elas se manifestam nas diferenças, né? Na China, no taoísmo, eles denominam o yin e yang como essas forças contrárias, mas ao mesmo tempo que se interagem, né, que se integram. E na Índia, né, chama lá Ida Pingala, né, e tem sempre um caminho disso para acontecer o desenvolvimento e o equilíbrio.
E em toda a natureza, né, quando a gente vai estudando lá essa parte da questão do equilíbrio interno na tradição oriental, a gente percebe que em tudo vai havendo uma tentativa desse equilíbrio, né, para a vitalidade e, por consequência disso, uma evolução do próprio ser, um aprimoramento desse ser, né, que é esse o propósito. Sendo que aqui, né, nós estamos falando especificamente da questão da energia, mas a energia ela tem ainda no seu propósito final um propósito de evolução, né, de integração e evolução do próprio ser, que esse sempre foi o princípio de tudo. Então, nessas culturas mais antigas, várias das técnicas, né, elas têm o propósito primeiro de trazer essa integração, esse equilíbrio, proporcionando então uma boa saúde. Né? Até tem uma coisa bastante interessante aqui de um livro do Cura Prânica, né, que ele coloca assim 5 níveis de cura, né? O primeiro, e esse dado é bastante interessante, a gente precisa guardar, porque aí com ele a gente vai poder entender assim, ó, que existe na verdade uma gradação, né? A gradação, a questão do magnetismo pessoal, ela é uma gradação que chegaria, digamos assim, no cume, no de energia. Então essa gradação, segundo o autor desse livro, fala assim, ó, tem 5 níveis de cura. A massagem ou a acupressura, né, que muitas pessoas até falam e denominam como doin, né, ou shiatsu. O segundo, ervas e produtos animais e minerais. Terceiro, acupuntura e moxabustão. Quarto, energia nas agulhas e nos pontos de pressão. E o quinto, a projeção de chi sem agulhas, né? A energia sem contato. E que é chamado aí o Qigong médico. Então essas denominações a gente até precisa entender, né? Vejam bem assim, ó, uma coisa que eu quero deixar claro é que a cultura ela é necessária, né? Porque a cultura do antigo, né? O entender o antigo nos proporciona utilizar melhor o novo, né? Então, assim, ó, como o Moentian é método integrado, ele integra todos esses conhecimentos, ainda que a gente não utilize particularmente nenhum deles. Mas aqui se refere a esses conhecimentos, essas práticas, nós podemos utilizar de uma maneira muito mais eficaz ou com muito mais resultados essa energia, né, ou essa prática que nós temos hoje, que nós vamos ver a partir do próximo episódio, né, a questão das estruturas, né, que isso está muito relacionado até com aquele vídeo sobre os chakras que eu já fiz, e também eu vou fazer um episódio específico só sobre a energia sexual, que é como a gente sempre fala, né, é a energia condutora para todas essas outras, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Então, assim, ó, essa parte da cultura, né, entender que existiu um crescimento, né, inclusive se fala lá, né, sempre, né, nas culturas mais antigas, eu sempre também trouxe essa informação, assim, de que a tradição, a tradição taoísta ou chinesa, ela se conservou, digamos assim, com menos influência externa, né, com seus conhecimentos menos massificados que a cultura hindu, né? Sendo que, por exemplo, assim, se a gente analisar que a prática da yoga em si tem aquele aspecto devocional, também do encontro interno e superior, mas as práticas que são mais físicas, elas têm esse mesmo propósito das práticas taoísta, né, da prática chinesa. E nós vemos que todas elas têm esse propósito, né, de como que as pessoas que praticam isso, elas conseguem se equilibrar e ficar melhores. Só que tem um detalhe, ainda quando se fala nesses 5 níveis aqui, esses 5 níveis ainda está falando da questão do magnetismo pessoal. É a utilização da própria energia da pessoa para causar um benefício nela ou em outra pessoa, né? Então
é a, é a, ela fala assim, ó, da utilização, né, até vamos dizer assim, da energia própria daquele que está aplicando, né? Então aí, em muitos casos, ocorre uma coisa que a gente sempre fala, né? O desgaste, o cansaço, né? Inclusive várias dessas técnicas. Por isso que, mesmo assim, ó, mesmo que alguns desses praticantes lá, porque esse conhecimento que falou desses 5 níveis leva muitos e muitos anos para que as pessoas possam ter um entendimento e a utilização dela, né? Se a gente pegar, por exemplo, a yoga mesmo, né? São anos e anos até que as pessoas consigam sentir um nível de energia interna a ponto de que faça uma modificação no seu campo, na sua saúde, né? Sendo que, claro, existe sempre aqueles outros níveis que a gente fala, né? A melhora no aspecto emocional, mental, mas em um nível mais é, amplo, né? Isso demora muito tempo. Da mesma forma também que a prática do taoísmo, né? Que é aquela coisa da órbita microcósmica, né? Da circulação das energia ao longo do corpo, que tem uma relação muito semelhante à questão dos chakras, né? Só que lá na China chama isso centros de energia, né? Isso a gente vai voltar a falar adiante. Hoje eu só quero falar mais desse aspecto, dessa diferença que existe, né? Desse crescendo. É, então, assim, é muito importante que a gente conheça essa diferença. E aí, ainda que essas pessoas se desenvolver, né, e utilizam determinadas ferramentas para acrescentar essa força interna, ainda assim, quando elas utilizam as suas técnicas, elas estão usando a sua própria energia, né, elas estão doando ou irradiando ou repelindo ou expandindo a sua própria energia para outra pessoa. Então isso muitas vezes causa vários desajustes na sua própria, né? Tanto que os mais sérios, né, atendem muito poucas pessoas, assim, porque justamente tem esse aspecto do desgaste, né? E quando a gente fala, né, na canalização de energia, né, aí a gente entra já em outros aspectos, né, em um outro ponto, assim, aqui, a canalização, ainda que ali ele, por exemplo, diz assim, que pode ter um nível lá da energia sem contato, energia à distância, mas ainda assim, como eu disse, né, é uma projeção da própria energia da pessoa. Agora, quando entra a canalização, o que que é isso? É uma maneira completamente diferente, é como se tu já começasse tendo a maioria dos pontos de energia, que levaria anos para desbloquear, já teria isso desbloqueado no início, né? Existe uma vantagem e uma desvantagem, né? Como em tudo. Uma das grandes desvantagens é que a maioria das pessoas não tem o conhecimento original, né, de como é que isso funciona de fato, não tem o conhecimento do campo de energia, não tem conhecimento de meridiano, não tem conhecimento dos cuidados que, por exemplo, assim, um praticante, né, o praticante de taoísta ou de yoga, ele tem várias restrições, né, quase como uma devoção ali, né, na questão assim, ó, né? Porque existem alguns alimentos, por exemplo, que durante a prática não devem ser consumidos porque causaria um desajuste, né? Quando tu está indo num encontro ou num desenvolvimento da tua energia, determinados alimentos trancam aquilo ali. Então, conhecendo que existe essas e que determinados alimentos podem ser positivos ou negativos, né? Bem assim mesmo, né? E que tu está fazendo uma prática determinada, então tu vai estar causando um desajuste maior, a tal ponto que talvez até tu tenha um rompimento de determinados aspectos do teu campo sutil e impeçam que tu continue no teu trabalho interno. Da mesma maneira que a gente sempre fala também, né, que quando algumas pessoas entram na questão da energia, ficam tão fascinadas assim com todo esse campo, com toda essa possibilidade, com todo esse manancial até de possibilidades de informações, né, com todo esse mundo, que elas querem aí buscar em vários métodos, em várias formas até seja de canalização ou de magnetismo pessoal, e isso aí, em vez de causar um benefício, vai causar com o tempo um rompimento e não vai trazer
aquele resultado para a própria pessoa que utiliza, né? Então essa é uma diferença básica. Então assim, ó, o que caracteriza então no aspecto da boa diferença entre magnetismo pessoal e canalização de energia é que o magnetismo pessoal utiliza a própria energia do praticante, né? Num desenvolvimento gradual, consciente e muito com muito tempo para isso acontecer. Leva muito tempo para isso acontecer. Ao contrário, quando se tem a canalização de energia, geralmente ela é ativada por uma chama, né, iniciação, né? Essa iniciação ela permite que a maioria dos campos, dos centros de energia já estejam despertos, ou principalmente aquele campo mais interno onde a energia pode circular de uma maneira mais eficaz. Em contrapartida, a maioria das pessoas tem assim uma certa preguiça, eu diria assim, de entrar lá na literatura e entender o que é o caminho bem contrário ao outro. Enquanto os outros levam anos e anos estudando aquele campo para ver o que eles podem estar fazendo de certo ou de errado, no sentido de abrir cada vez mais e de ter um conhecimento que possa ir integrando e elevando até a sua consciência e sua energia, os que recebem tudo já, parece que assim meio pronto, tem um certo descuido na questão do conhecimento em si, né? E isso é uma certa falha. Ao mesmo tempo que alguns buscam demais em conhecimentos que não trazem nada, né? Então isso também é uma questão assim onde que às vezes a gente tem que entrar num meio termo, né? Que algumas informações podem realmente não nos trazer nada de profundo, né? Mas aquilo que for de fato importante a gente precisa entender. E como eu estava falando antes, eu só vou poder entender o novo na medida que eu entendo o que já passou, né? Vou entender o que é até a terminologia, né, do que a gente usa, do que a gente precisa usar, do que a gente precisa fazer, ou então por que a gente aplica a energia em determinados pontos, né? Isso tudo a gente pode simplificando e mesmo lá nessa cultura mais oriental, a gente vê assim aqui, como eu falei, né, tem um crescendo de manifestação, um crescendo de utilização, de aplicação, né? Que vai talvez até simplificando cada vez mais. Tudo começa lá com aquela a massagem, depois a acupressura, né? Depois tem a utilização de uma energia que é estimulada por agulhas, depois não precisa mais de agulha. E na nossa forma de utilizar ainda existe uma coisa maior ainda, né? Um outro tipo de energia, isso a gente vai falar a partir do próximo episódio, né, quando a gente for falar realmente de Moentian, que ainda facilita mais. Só que essa facilitação, ela também pode ser uma armadilha, porque se nós conhecermos de fato o campo, né, e não que ainda exista ou que precise se saber de tudo, mas minimamente que seja, a gente precisa saber da relação com órgãos e das possibilidades do campo sutil para que a gente possa aproveitar melhor a própria forma de utilização do que a gente chama energia. E às vezes a gente faz algumas críticas, assim, né? Eu ouço às vezes umas críticas em relação à medicina oriental, ocidental, perdão, e às vezes até eu chamo assim, parece que não funciona. Não, a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar, né? A medicina tradicional chinesa, que é da onde deriva, né? Especialmente essas práticas que a gente falou lá da questão da, do magnetismo pessoal, né, e do desenvolvimento dela, seja na cultura oriental chinesa ou nas outras culturas, seja egípcia, seja na cultura lá hindu, né, que tem muita técnica também, dali saiu a ayurvédica, né, que também as pessoas que entram lá naquele conhecimento levam 7 anos estudando, né, não é como a gente vê hoje em dia, né, que aí vai ali, faz um curso final de semana e diz que já está pronto para fazer aquilo. Não, não é nada disso, né? Lá as coisas são bem mais sérias e geralmente nesses mesmos níveis do que a gente falou aqui sobre o crescendo, né, na questão da utilização das técnicas lá taoístas, né? E então assim, ó, cada coisa a gente precisa colocar no seu devido lugar, né? Enquanto a medicina
chinesa, né? E essas práticas com a energia, elas são mais preventivas, né? A nossa tem uma diferença, óbvio, né? Tem uma diferença que ela é mais para tratar sintomas, mas eu sempre vejo assim o avanço que a gente tem hoje, né? Na questão, por exemplo, assim, de tratar um traumatismo, né? Na questão mesmo de alguma coisa quebrar ou de substituição de um pedaço, de um osso. Isso é algo que a gente não pode descartar e muito menos dizer que não tem função. Tem sim. Né? E às vezes, até porque, às vezes alguns me perguntam assim, não gosto de remédio, então eu vou procurar na alternativa. Para lá. Muitas vezes é preciso o remédio sim, porque se tu não chegasse a ponto de tomar o remédio, né? Ou seja, se tu fizesse algo para chegar ao ponto de não precisar tomar o remédio ou conhecesse o teu corpo na medida tal vai eliminar uma consequência negativa, aí é uma coisa. Agora, se tu entrou naquele nível de precisar de algo porque eles se estabeleceu uma desordem, alternativa mais rápida para cessar o sintoma e depois ir na causa. Tudo bem que a maioria das práticas mais convencionais, digamos assim, elas tratam muito mais o sintoma que a causa, mas aí é uma questão da própria pessoa saber que ela também desrespeitou, né, vamos dizer assim, várias leis, né, ou não compreendeu determinadas atitudes, ou até pensamentos, ou até relações mesmo, né, que proporcionou que aquilo ali, ao longo do tempo, fosse desencadear um processo de enfermidade. Então, a gente precisa ser muito coerente na questão do que funciona ou não funciona, ou de por que eu estou de um jeito ou de outro. Né? Não adianta a gente generalizar muito, né? Então, a questão mesmo, assim, daqueles que já utilizam mesmo a prática da energia, aí esses têm digamos, eu até diria assim, a obrigação de se entender, né, de entender o seu corpo, seu campo de energia, seus vários aspectos do seu ser, praticar também e conjuntamente a meditação, né, porque só a energia sem a meditação, ela também não funciona, né? Mas sabendo que se instala um processo de enfermidade que não tem como cessar no momento, tu tem que ir aí procurar a questão da medicina mais convencional, até que de alguma maneira tu consiga cessar a causa, se é que tu conhece ela, ou investigar até que consiga, porque se a gente vive numa situação que tu não consegue mudar, não vai adiantar a energia, né? Não vai adiantar, a meditação vai só te trazer um conforto imediato, mas ela não vai mudar aquilo que está ali, porque seria uma coisa mais física, né? Tu tá numa situação, seja lá, por exemplo, eu vejo muita gente assim que tem a questão do trabalho, né, que é às vezes desesperador, assim, e não tem como mudar porque o sustento está ali, então aquilo vai gerar um processo emocional desgastante, né? Uma situação em casa que tu não consiga mudar, vai gerar um processo desgastante, até o ponto que pode vir a se manifestar como um problema físico, né? Aí, se isso aconteceu, tu não tem como cessar o problema, né? Não tem como sair dali. Tu vai ter que ter ou a ideia de se manter equilibrado e feliz naquilo que tu não consegue mudar, ou vai ter que entrar no medicamento convencional. E quanto mais mistura às vezes as pessoas fazem, pior fica, né? Porque aí entra outros detalhes, né? De tu de tu tá colocando coisas que às vezes vão envenenando mais, né? E a questão que a gente estava voltando agora atrás também, né? Quando a pessoa faz uma iniciação, assim, ou quando ela começa a trabalhar na questão da canalização de energia, que é oposta, né? Em sentido de desenvolvimento, ela é quase contrária ao magnetismo, né? Que ele é gradual, ele é com um entendimento, né? A energia também, que é despertada ali, ela vem para fazer mais um movimento, né? Ela vem para retirar algo, para que tu mude, para que tu se movimente. E se tu não faz esse movimento, ela também pode ser contrária à tua própria saúde, né? Então, às vezes, eu costumo dizer assim, às vezes a gente não aproveita de uma maneira total a questão de uma iniciação, né? Claro que eu vou depois explicar essas coisas todas para aqueles que estão iniciando agora, mas aí a gente não aproveita tudo, por quê? Porque de alguma maneira a gente está sem a possibilidade de fazer o movimento real que deveria fazer, né? Isso num aspecto bem superficial, óbvio, né?
E a análise que a gente tem feito nessa parte das meditações, né, que a gente tem estudado vários, nos trazer muita indicação de um trabalho mais profundo, mas que ele precisa ser feito em conjunto com a prática da energia, né? Então, se a gente pratica a parte da aplicação em conjunto com tudo isso que a gente tem visto, né, e ainda tem muito mais coisa para ver, os resultados serão realmente muito melhores, né? Muito mais profundos. E em relação a detalhe, assim, né? Em relação à canalização de energia, é óbvio que existem muitos métodos, né? Por exemplo, assim, o mais conhecido e mais semelhante que a gente tem é o Reiki, né? Que eu sempre digo que deveria se chamar Reiki, né? Que é japonês, Reiki, ou Reiki, né? E que nunca vi ninguém falar assim, né? Um, um ponto culminante, um ponto além, né? Mesmo nessas práticas, porque existe até dois autores muito interessantes assim nessa parte, né? Que é que é o da cura prânica, e tem o outro que é o Mantak Kia, que é um que fala muito a respeito da órbita microcósmica, da cultura taoísta. E os dois chegaram também a desenvolver uma metodologia que está além do simples magnetismo, né, que está aí no nível também da canalização, porque aí eles trazem várias informações, métodos e técnicas que despertam essa energia em um outro nível, né? Da mesma maneira que originalmente deveria ter sido feito com o Reiki, né, o Reiki. Por quê? Porque lá quando esse Reiki começou, é, ele veio como justamente um acréscimo para essas técnicas, né? Para facilitar a aplicação daquelas técnicas, porque aí tem várias assim técnicas todas ali orientais, né? Tem várias formas de se utilizar, não é simplesmente pôr a mão assim, né? Tem que exige a massagem, algum soquinho, né? Um toque, uma pressão. Então tem alguma chamam até uma pisada, tem várias formas de utilizar isso. Então ele veio como um despertar, né, como um nível além dessas técnicas. E o detalhe é que quando chega, né, quando se torna mais massificado, né, e aí isso se torna assim uma coisa banalizada, e entram aí vários detalhes que nem fazia parte originalmente daquilo ali. Então, assim, isso a gente também precisa compreender bem, né? Porque essas práticas que depois se tornam ocidentalizadas e que aí colocam uma mistura muito grande de conceitos que nem fazia parte, né? Por exemplo, uma coisa que sai lá, né? Nesse caso sai do Japão, aí depois chega na Índia, chega ao Ocidente, chega nos Estados Unidos, né? Ela vai integrando uma série de conceitos, de formas de utilização que originalmente não era nada daquilo ali. E aí quando volta, até lá no Japão, né, as pessoas nem conhecem, nem sabem que aquilo ali era, o que significa aquilo, né, porque não se pratica daquela maneira, né. Se pratica como um acréscimo daquelas técnicas já existentes, mas não com esse monte de conceitos, né, especialmente a questão de chakras mesmo, né, que não existe por lá, né? Centros de energia, né. O aspecto que existe uma confluência de informações seria no aspecto de que houve sim uma simplificação de todos esses conceitos. E aí é aí que eu entro também aqui na questão enquanto a gente também é uma forma de canalização de energia, a gente vai ter uma simplificação ainda maior, porque a gente trabalha com núcleos de energia, né, centros de energia muito mais amplos, mas ao mesmo tempo com uma eficácia também mais intensa. Mas se a pessoa não tem conhecimento do que está sendo tratado, do que está sendo trabalhado, de onde está sendo aplicado, ela também fica com uma certa... Esses dois lados assim que a gente tem que trabalhar bastante. E é por isso que lá no manual, né, eu chamo bastante atenção ali naqueles capítulos 6, 7, 8, sobre as formas de utilização de energia. Que ainda que não se utilize daqueles conceitos, eles estão inseridos na questão do método integrado, né?
E a questão da transmutação interior, né, que a gente vai ver no próximo episódio. Então a gente tem muita informação para ver, né? Especialmente assim, ó, a gente pode ver das próximas vezes a questão das estruturas energéticas, né? Que aí entra justamente nessa confluência assim de informações, na diferença que existe entre chakras, centros de energia e o que a gente utiliza atualmente. Depois tem a questão da circulação da energia e a energia sexual em si, né? E aí a gente vai fazer também a própria a própria definição de Monchan como método integrado de transmutação interior e ascensão. E a ascensão aí entraria muito no aspecto do desenvolvimento interno, do desenvolvimento mais de uma alta espiritualidade, mas aí essa parte eu quero deixar um pouco separada. Por quê? Porque entra muito a questão do dogma, né? A questão da fé, do que eu acredito. Então eu acho que para a gente poder aproveitar bastante da energia, especialmente os que estão chegando agora, a gente pode entender a questão aqui da energia como espiritualidade no sentido justamente desse equilíbrio da energia interna como um benefício, né, como um aumento de vitalidade ou até como uma forma de viver melhor no mundo e deixar o conceito de uma alta espiritualidade para aqueles que querem estudar esse ponto de uma cosmogonia, ou seja, de uma formação do mundo dentro do entendimento que a gente tem hoje. Tá? Então aí a gente consegue separar a transmutação interior da... Eu espero que hoje vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Eu acho que era mais ou menos isso. Certamente eu não esgoto esse tema, porque ele é bastante vasto, muito complexo. Certamente nós vamos voltar a esses pontos adiante, mas as linhas principais eu coloco aqui. Nós vamos analisar essas informações todas que tiveram aqui e eu gostaria muito de receber os questionamentos, as dúvidas, para que a gente possa também acrescentar mais informações. Nós podemos ir mais a fundo em alguns pontos que aqui foram colocados de uma maneira muito simplificada, muito até superficial. Né? As informações são interessantes nesse aspecto justamente da gente conhecer como a gente atua com a energia, né? De conhecer essas origens principalmente, né? Até mesmo a questão assim onde que era uma energia primordial, ela depois e que nós precisamos equilibrar isso, né? Esse estudo, esse equilíbrio é muito importante para a gente aproveitar muito bem isso que a gente faz, até porque também dentro do método a energia é de certa forma polarizada, né, sendo porque a gente utiliza as duas mãos, né? Em alguns momentos ela é polarizada ou não, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês.